Ei, turma, esse vídeo é para a gente fazer a correção do terceiro exercício do simulado. O terceiro exercício simulado, ele pedia para a gente digitar um valor em um caixa eletrônico, por exemplo, e nós queremos saber qual a menor quantidade de cédulas para que nós possamos compor esse valor. A estratégia é muito simples. Por exemplo, se você vai num caixa 24 horas e quer sacar, por exemplo, R$ 380. Esse caixa te informa quais são as cédulas disponíveis e o que ele faz é começar a te fornecer as maiores cédulas para depois compor as menores cédulas. Então, por exemplo, imagine que um caixa tem notas de 100, 50 e 20 e você pede para sacar R$ 380. Ele não vai começar te dando as cédulas de R$ 20, por exemplo. Se fosse esse o caso, ele te daria 19 cédulas. As cédulas de 20 elas acabariam muito rapidamente e depois ficariam disponíveis só as cédulas de 100 e de 50. Então a ideia é que nós comecemos a fazer a composição do valor pela maior cédula disponível e aí então nós vamos diminuindo até chegarmos na menor cédula. No nosso caso, nós temos cédulas disponíveis para R$ 100, 50, 20, R$ 10, 5, 2 e R$ 1. Essa cédula já não existe mais, mas para facilitar para que nós possamos colocar valores ímpares, eu estou considerando também que nós temos cédulas de R$ 1. Em sua tela, você tem aí a solução, a primeira solução para esse problema. Nós temos uma variável int_valor, e a partir daí nós vamos então fazer a leitura desse valor e começar a fazer os cálculos da quantidade de cada cédula que será necessário. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ler um valor inteiro. Eu peço então informe um valor, em reais no caso, e aí console.readline, você vai digitar um valor, esse valor vai ser convertido para int e armazenado então dentro da variável valor. O próximo passo então é calcularmos a quantidade para cada uma das cédulas. Então vamos fazer o seguinte, imagine que você queira sacar o valor de R$ 287. Então nós temos R$ 287. A primeira coisa que nós vamos fazer então é verificar quantas cédulas de 100 nós temos em R$ 287. Então aqui nós temos que as cédulas de 100 vão ser calculadas como valor barra 100. Lembre-se que quando nós fazemos divisão entre dois inteiros, o que ele calcula para a gente é o quociente. Então nós vamos ter 287 dividido por 100, nós temos então 2 e resto 87. Então nesse caso, o valor dividido por 100 seria 287 dividido por 100, e aí nós sabemos que o resultado é 2. O próximo passo é, nós já sabemos a quantidade de cédulas de 100, nós temos 2 cédulas, mas agora eu quero saber quantas cédulas de 50 nós vamos precisar para compor esse valor. Então nós partimos para o próximo passo. Primeiro nós vamos calcular quanto sobrou de resto dessa divisão pelas cédulas de 100, ou seja, uma vez que eu tirei as 2 cédulas de 100, o quanto nos sobra? Nesse caso, basta que calculemos o resto. Lembre que para calcular o quociente nós utilizamos a barra. Então, por exemplo, 287 barra 100 é igual a 2 e 287 percentual 100 é igual a 87, ou seja, foi o resto da divisão por 100. E isso é feito nessa próxima linha. Nós temos que o resto 100 é igual ao valor, ou seja, R$ 287, percentual 100, ou seja, o resto da divisão de 287 por 100, e nesse caso, o resto 100 vai ser igual a 87. O próximo passo, então, é calcularmos quantas notas de 50. Não com valor integral, não com 287, mas com o que sobrou da divisão por 100. Ou seja, nós vamos pegar os 87 que estão armazenados na variável resto 100 e dividir, então, por 50. Então, nós temos que as cédulas de 50 vai ser o resto da divisão por 100 dividido por 50. Então, nesse caso, 87 dividido por 50 é igual a 1, resto 37. Então, nós vamos precisar de uma cédula
de R$50, e depois nós calculamos o que nos sobrou, ou seja, qual foi o resto da divisão por 50. Para isso, nós vamos pegar o resto do 100, que é o 87, percentual 50, o resto da divisão por 50, e aí o valor é R$37. Nós agora continuamos calculando quantas cédulas de 20 serão necessárias. Nesse caso, nós vamos pegar o resto da divisão por 50, o 37, e dividir por 20. Então, nós temos 37 dividido por 20, nós temos um resto 17. Então, nós temos que nós vamos calcular resto de 50 por 20, a quantidade de cédulas de R$20, nós temos uma cédula de R$20, e o resto da divisão por 20, ou seja, o que tinha sobrado do resto da divisão por 50, que eram os R$37, depois de dividirmos por 20, nos sobrou R$17. Agora, nós vamos calcular então a quantidade de cédulas de R$10. Nós vamos pegar o resto 20, que é 17, e vamos dividir por R$10. 17 dividido por 10 é 1, resto 7. Então, quantidade de cédulas de 10, nós temos uma cédula de 10, e o resto, ou seja, o que sobrou da divisão por 10, seria 17, percentual 10. Nesse caso, nós temos então que o resto da divisão por 10 nos sobrou 7. Agora nós vamos calcular a quantidade de notas de 5. Nós vamos pegar então o resto, que foi o 7. Então nós temos 7 dividido por 5. Nós temos uma cédula de 5 e vai nos sobrar, então, R$2. Então, a quantidade de cédulas de 5 é igual ao resto da divisão por 10, que foram os R$7, dividido por 5, nós temos, então, uma cédula de R$5. E agora nós vamos calcular o resto do que sobrou da divisão por 5. O que nós tínhamos eram R$7, após dividirmos por 5, nos restou R$2. Nós prosseguimos agora calculando a quantidade necessária de cédulas de R$2. Então nós vamos pegar o resto de 5, que são os R$2, e dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1, resto 0. Significa que nós precisamos de uma cédula de R$2 e vai nos sobrar R$0. Por fim, ele quer saber a quantidade de cédulas de 1. Nesse caso, não será necessário, porque nós já conseguimos compor todo o valor, desde a cédula de 100 até a cédula de 2. Nos sobrou, então, o resto 2, foi o resto da divisão de 5, ou seja, dividindo por 5 nos sobrou R$2, e agora, ao dividirmos 2 por 2, utilizando aqui o percentual, 2 percentual 2 é igual a 0, ou seja, não nos sobrou mais nenhum resto. Então, no momento de calcularmos as cédulas de R$1, nós teremos o resto 2, nesse caso, 0. Essa é a quantidade de cédulas de R$1 que será necessária. Agora nós vamos calcular o total de cédulas. Então, nós temos 2 cédulas de 100, uma cédula de 50, uma cédula de 20, uma cédula de R$10, uma cédula de 5 e uma cédula de R$2. Somando tudo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 7 cédulas. E aí agora ele vai nos informar a quantidade de cada uma dessas cédulas. Nós teríamos então 2 de R$100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2 e nenhuma cédula de R$1. Total de cédulas, ele vai nos mostrar então que nós precisamos de 7 cédulas para então conseguirmos esse valor de R$287. Uma forma que eu particularmente prefiro calcular nesse caso é fazer um encadeamento de divisões. Vou mostrar para vocês como é que isso é feito. Por exemplo, no caso das cédulas de 100, vamos pegar o mesmo exemplo de valor. Melhor, vamos alterar. Eu agora quero sacar o valor de R$278 ao invés de 287. Ok? Nesse caso, as cédulas de R$100, o cálculo continua sendo o mesmo. É o valor dividido por 100, ou seja, 278 dividido por 100, nós temos então 2, resto 78. Ok? Nesse caso, então,
a quantidade de cédulas de 100, nós temos 2 cédulas. Agora nós vamos calcular as cédulas de R$50. Notem que nós vamos utilizar a mesma variável valor. Então ele está pegando 278 dividido por 100, 278 dividido por 100, e pegando, nesse caso, o resto. Então, 278 por 100, qual que é o resto? 78. E agora, esse valor 78, então, ele divide por 50. 78 por 50 é 1. Então, nós precisamos de uma cédula de R$50. Vamos ver a próxima? Cédulas de 20. Eu tenho, então, o valor 278. E aí, então, ele divide por 100 e por 50. Ou seja, o que sobrou da divisão por R$100 e da divisão por R$50, nós vamos, então, dividir por 20. Então, vamos lá. O que sobrou da divisão por R$100? Da divisão por R$100, sobrou 78. O que sobrou da divisão por R$50? Da divisão por 100 sobrou 78. Logo depois, nós pegamos esse 78 e dividimos por 50. A divisão de 78 por 50 nos dá resto 28. E agora sim, o resto dessa divisão por 50, os 28, nós vamos dividir por 20. 28 dividido por 20 é 1. Quer dizer que nós precisamos de uma cédula de R$20. Vamos lá, cédula de 10. O que sobrou da divisão por 100, o que sobrou da divisão por 50 e o que sobrou da divisão por 20, nós vamos então dividir por 10. Então vamos lá de novo. 278 dividido por 100 nos sobrou R$78. R$78 dividido por 50 nos sobra R$28. R$28 dividido por 20 vai nos sobrar R$8. O que nós vamos fazer agora, então, é dividir 8 por 10. 8 dividido por 10 é 0, resta 8. Ou seja, nós precisamos agora de 0 notas, ou 0 cédulas de R$10. As cédulas de 5. O que sobrou da divisão de 100, a divisão por 50, da divisão por 20 e da divisão por 10, aí então nós dividimos por 5. O que sobrou da divisão por 100, 78. Pegamos 78, dividimos por 50, sobrou 28. 28 nós dividimos por 20, nos sobrou 8. 8 dividido por 10, nos sobrou R$8. Nós vamos pegar então agora os R$8 e dividir por 5. Nós temos então uma cédula de 5 e vai nos sobrar ainda R$3. Então nós temos uma cédula de 5. Para a cédula de 2, o que sobrou da divisão por 100, por 50, por 20, por 10 e por 5, nós vamos então dividir por 2. O resto da divisão por 100 foi 78, por 50 sobrou 28, por 20 sobrou 8, por 10 sobrou 8, por 5 sobrou R$3. Nós vamos pegar os R$3 e dividir agora por 2, nós temos uma cédula então de R$2 e vai nos sobrar ainda R$1, que é justamente a última divisão. O que sobrou da divisão por 100, por 50, por 20, por 10, por 5 e por 2, necessariamente vai ser uma cédula de R$1. Nesse caso foi o resto da divisão de 3 por 2, então nós temos uma cédula de R$1. E aí o total de cédulas seria então 2 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7 cédulas, perfazendo então o valor de R$278. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro. Tente digitar esse programa, execute, tenta compreender corretamente a questão desse encadeamento de divisões utilizando tanto a barra quanto o percentual. Até mais!